Que o seu dia seja abençoado. Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai abrir um dos textos, mais impressionantes e, honestamente, um dos mais misteriosos da literatura de sabedoria. O capítulo 8 do livro de Provérbios. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um conjunto de notas de bíblias de estudo que são tipo um mapa para esse território profundo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender a figura que domina esse capítulo, a sabedoria. Ela não é apresentada como uma ideia abstrata, né? Mas como uma pessoa que fala, que age, que sente. Então, as grandes perguntas são: quem é ela de verdade? O que ela está oferecendo? E por que o convite dela é assim tão dramático? Uma escolha entre a vida e a morte. É o ponto de partida perfeito. E o capítulo já começa com uma imagem muito forte, ali nos versículos 1 a 3. A sabedoria ela não está escondida numa biblioteca ou num templo, ela está na rua, gritando. E os lugares que o texto escolhe são muito específicos. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, junto aos portões da cidade. Ela está em todo lugar onde as pessoas vivem, trabalham, onde tomam decisões, né? E o fascinante nisso é que é uma escolha deliberada para criar um contraste. As notas de estudo que a gente tem ressaltam muito isso. Essa imagem é o oposto exato da mulher adúltera ou alheia, de outros capítulos. O convite dela é sempre no segredo, na escuridão, sabe? Como a sedução que leva à ruína. Já a sabedoria, o convite dela é a luz do dia, transparente, honesto, para quem quiser ouvir. Não tem letra miúda no contrato. Certo. Então, é um contraste entre o que é público e construtivo e o que é secreto e destrutivo. O apelo dela é para a clareza, para a vida em comunidade e essa ideia de estar nas encruzilhadas. Nossa, é muito poderosa. Não é só um lugar físico. Não mesmo. É o lugar simbólico. É onde a gente precisa decidir que caminho seguir na vida. É bem ali que ela se posiciona. Precisamente. A sabedoria não se impõe, mas ela se torna impossível de ignorar. Ela está no centro da vida cívica, nos portões onde os juízes se sentavam, nas estradas onde os comerciantes passavam. Ela está dizendo: olha, eu sou relevante para o seu negócio, para a sua família, para a justiça, para a sua vida. A escolha de ouvir ou não é de cada um, mas a oportunidade é dada a todos, de forma igual. Certo, então o convite é público, acessível, mas qual é a mensagem? O que ela está, de fato, vendendo? Os versículos 6 a 9 são como, o discurso de elevador da sabedoria. Ela diz que as palavras dela são excelentes, retas, e que a boca fala a verdade. E ela insiste, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. É uma promessa de integridade total. E essa integridade é a base do valor que ela atribui a si mesma. E aqui o texto faz uma comparação que para a cultura da época era um choque, e eu acho que ainda é. Os versículos 10 e 11 são muito diretos. Aceitem a minha correção e não a prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Isso é radical. Ele não está dizendo que sabedoria também é bom, tipo como ter dinheiro. Ele está criando uma hierarquia de valor e colocando a sabedoria no topo absoluto, acima de qualquer riqueza que se possa imaginar. Em um mundo que vive correndo atrás de segurança financeira, de status, nossa, essa é uma afirmação que força a gente a parar e pensar. E o texto explica o porquê. Não é uma sabedoria para ganhar debates filosóficos, sabe? Se a gente conecta isso com o versículo 13, a lógica fica clara. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Veja, a sabedoria que não é só acúmulo de informação, é um alinhamento moral, é ter o mesmo padrão ético do Criador. Odiar a corrupção, a arrogância, a mentira. Ah, isso muda tudo. Então não se trata de ser a pessoa mais inteligente da sala, mas de ter um caráter íntegro, ter discernimento para rejeitar o que é destrutivo. E, pelo visto, esse alinhamento moral tem consequências bem práticas. Os versículos 15 a 18 dizem que é por meio dela que governam os reis e legislam os príncipes.
Exatamente. A sabedoria é a base da justiça, da boa governança. Mas não para por aí. O texto promete riquezas e honra, mas com uma qualificação importante: bens duráveis e justiça. As notas que temos aqui são ótimas em apontar que isso não é uma teologia da prosperidade simplista, do tipo, seja sábio e fique rico amanhã. A palavra-chave é duráveis. Bens duráveis. Gostei disso. Então não é um esquema de fique rico rápido. É sobre construir algo que dure. Seja um negócio, um governo, uma reputação. Uma prosperidade que tem raízes, que não vai desmoronar no primeiro escândalo, né? Isso. Pense nas empresas que desabam por fraudes, em contraste com aquelas que duram gerações porque são construídas sobre confiança, ou líderes cuja reputação é destruída pela arrogância. Eles podem ter a prata e o ouro por um tempo, mas perdem a honra e a justiça, que o texto diz que são parte do pacote da sabedoria. É uma riqueza que permite que a pessoa durma em paz à noite. Faz todo sentido. Mas o capítulo não para por aí, né? Ele eleva a sabedoria de um guia aqui na Terra para algo de outra dimensão. É como se a câmera que estava focada nos portões da cidade, de repente desse um zoom out para o espaço sideral. É uma virada espetacular. A partir do versículo 22, a sabedoria começa a falar da própria origem, e a linguagem se torna cósmica, quase mítica. Ela nos leva para um tempo antes do tempo, sabe? Antes da própria criação. Ela diz: o Senhor me possuiu no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Espera aí. Me possuiu? O que isso quer dizer? Que ela foi a primeira coisa criada? Essa é a grande questão. E a escolha de palavras no hebraico original é crucial. Pode ser traduzida como possuiu, gerou ou até adquiriu. Mas a ideia central que os estudiosos apontam é que a sabedoria não é parte do universo criado como uma montanha ou um oceano. Ela existe antes de tudo isso, como um princípio fundamental, uma companheira do Criador. Ela não foi feita da matéria, ela estava lá antes da matéria. E a descrição desse antes é de tirar o fôlego, antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados. Ela está descrevendo uma existência no vazio primordial, junto com Deus, antes de tudo que a gente conhece existir. Ela viu o Big Bang, por assim dizer. E mais do que ver, ela participou. O versículo 30 é o coração dessa sessão. A sabedoria diz: então eu estava com ele, e era seu arquiteto, e era cada dia suas delícias, divertindo-me perante ele em todo o tempo. A palavra para arquiteto também pode significar mestre de ofício ou até criança pequena, dependendo da interpretação. O ponto é a intimidade, a colaboração. A criação não foi um ato frio e solitário, foi um projeto feito em parceria, com alegria. Então a sabedoria não é uma professora séria e carrancuda. Ela está brincando. Se divertindo. A imagem é de pura alegria no coração da criação. Isso muda completamente a minha percepção dela. E o versículo 31 completa isso de um jeito que me toca profundamente, divertindo-me no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Exato. Há uma alegria fundamental na existência do universo e especificamente na existência da humanidade. A sabedoria não apenas nos tolera, ela se deleita em nós. E isso nos leva à pergunta teológica de $1 milhão, né? Quem é essa sabedoria personificada? É só uma metáfora poética para uma ideia? Ou é algo mais? Essa figura da sabedoria é tão grandiosa, tão cósmica, parece mais do que só um conceito. Ou será que eu estou lendo demais o texto? Não, você não está. E é exatamente esse o salto que a teologia cristã deu séculos depois. Os primeiros teólogos cristãos leram essa passagem e viram um eco direto, quase uma fotografia, de outra pessoa. Eles conectaram essa descrição da sabedoria com textos do Novo Testamento. Certo, mas espera um pouco. Isso parece um salto enorme. As fontes estão dizendo que o autor de Provérbios estava intencionalmente escrevendo sobre Jesus centenas de anos antes dele nascer. Essa é a pergunta certa a se fazer. De uma perspectiva puramente histórica,
É muito improvável que o autor original tivesse uma pessoa específica em mente. Ele descrevia o princípio divino da ordem e da razão. Mas, da perspectiva da teologia cristã, o padrão é tão idêntico que eles não veem como coincidência, mas como um prenúncio divino. Eles olham para João 1.1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A descrição da sabedoria existindo com Deus antes de tudo é quase uma cópia carbono. Entendi. O verbo que João diz que se fez carne em Jesus. Exatamente. E também Colossenses 1, que chama a Cristo de o primogênito de toda a criação, por meio de quem todas as coisas foram criadas. A sabedoria como arquiteta ao lado de Deus na criação se encaixa perfeitamente nessa visão de Cristo como o agente da criação. Então, para a tradição cristã, este poema não é apenas sobre uma ideia abstrata. É um vislumbre da própria natureza de Cristo antes mesmo da encarnação. As fontes que temos deixam claro que essa é a interpretação teológica que se consolidou. Uau! O que começou como um chamado nos portões da cidade se expandiu para uma declaração sobre a natureza da realidade e a própria identidade de Deus. É uma escalada de tirar o fôlego. E depois de atingir esse pico cósmico, o capítulo, surpreendentemente, volta para nós, para um apelo muito pessoal e direto. Sim, ele aterrissa a discussão de volta na escolha humana. Depois de revelar sua majestade e seu papel eterno, a sabedoria diz no versículo 32, agora, pois, filhos, ouvi-me. É um chamado à ação. A felicidade, a bem-aventurança é prometida a quem a escuta e guarda seus caminhos. Não é só para admirar de longe. O versículo 34 usa uma imagem de dedicação total. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Isso não soa como uma busca casual. É uma espera ativa, diária, como alguém que espera por uma pessoa amada. E é essa dedicação que nos leva ao clímax de todo o capítulo. Os versículos 35 e 36 apresentam a escolha final, em termos absolutos, sem espaço para neutralidade. É aqui que a borracha encontra a estrada. A sabedoria diz, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim faz violência à própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que me odeiam amam a morte. Nossa, essa é uma das frases mais duras e perturbadoras de todo o livro. Parece incrivelmente severo, quase injusto. Não diz que eles acabam na morte, mas que eles amam a morte. O que isso quer dizer? Que alguém que simplesmente não está interessado nesse caminho está ativamente apaixonado pela destruição? É uma linguagem feita para chocar, para forçar uma decisão. A ideia não é sobre um amor consciente, romântico pela morte, sabe? É uma declaração de consequência. O texto enquadra a sabedoria como a fonte da vida, a ordem que sustenta o cosmos. Portanto, escolher um caminho que é fundamentalmente oposto a ela, de arrogância, mentira, maldade, significa que suas ações, seus desejos, todo o seu ser estão, por definição, alinhados com a decadência, o caos, a destruição. Entendi. Então é menos sobre uma emoção e mais sobre uma aliança. Se a pessoa rejeita o princípio da vida, ela automaticamente se alia ao princípio da não-vida, da desintegração. Exatamente. A sabedoria diz que pecar contra ela é fazer violência à própria alma. A violência é auto-infligida. A escolha, portanto, não é entre o bem e o neutro, é entre a vida e a autodestruição. O capítulo não oferece uma terceira via confortável. Buscar a sabedoria é buscar a vida no seu sentido mais pleno. Rejeitá-la é, em essência, abraçar o seu oposto. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A jornada foi incrível. Começamos com um convite aberto nas ruas da cidade, vimos o valor da sabedoria superar todos os tesouros. Viajamos para a eternidade antes da criação do universo e finalmente aterrissamos de volta numa escolha pessoal intransferível entre a vida e a morte. O argumento completo, ele conecta o nosso mundo pequeno, do dia a dia,
com a estrutura do universo. A decisão que uma pessoa toma numa encruzilhada da vida, por menor que pareça, está de alguma forma ligada à ordem cósmica fundamental que a sabedoria representa. E é por isso que a escolha tem tanto peso. E para fechar, tem um detalhe que você mencionou que eu não consigo tirar da cabeça. Aquele do versículo 31. Depois de toda essa conversa sobre regras, justiça, criação, morte... Aquele que diz que a sabedoria encontrava alegria junto aos filhos dos homens. Sim, depois de toda a majestade e a seriedade a esse momento de puro deleite. A sabedoria não apenas nos instrui, ela se alegra em nós. E talvez a provocação que fica para a gente pensar é essa: como seria viver de uma forma que não apenas busca a sabedoria como um dever, mas que também reflete essa mesma alegria? Você quer dizer, não só seguir as regras, mas encontrar prazer no que é bom, no que é bem feito, nas outras pessoas? Exatamente. Como podemos ser pessoas que não apenas seguem a sabedoria, mas que também compartilham da sua alegria no mundo? Se a sabedoria, que estava com Deus na criação, se deleita na humanidade, como podemos nós, que buscamos essa mesma sabedoria, aprender a nos deleitar mais na criação e nas pessoas ao nosso redor, mesmo com todas as suas falhas? Essa, para mim, é a pergunta que fica ecoando. Uma pergunta profunda para encerrar a nossa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.